O Senhor está cuidando de nós, irmãos. Está cuidando da sua igreja. Agora eu vou chamar o irmão Valdir, lá de Itapeva, para ler para nós os versículos sobre a mensagem, o amor fraternal. E em seguida o irmão André já pode iniciar. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Saudar os irmãos, né, da região sorocabana. Realmente é um privilégio, irmão, né? A gente ter essa oportunidade, né, de não juntos fisicamente, mas estarmos vendo, né, a alegria dos irmãos. Isso é muito importante, né? É um encorajamento realmente muito grande para nós aqui da Igreja de Itapeva e de toda a região sorocabana, né? Amém. Jesus é o Senhor. Então vamos lá nos versículos, irmãos. Senhor Jesus. 1 João 3,16. Senhor Jesus. Nisto conhecemos o amor. Amém. Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos ler mais uma vez junto, irmãos? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia por essa mensagem que fala do amor fraternal, né? O amor entre os irmãos. Que esse amor possa se desenvolver mais e mais em cada um de nós, para que possamos naquele dia ser glorificados pelo Senhor. Vamos desfrutar desse versículo, irmãos, orando e lendo. Senhor Jesus, nisto conhecemos o amor. Aleluia. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós. Amém. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. Nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Jesus é o Senhor. Também mais um versículo de Romanos, livro de Romanos, capítulo 16, versículo 4. Aleluia pela palavra do Senhor. Vamos desfrutar junto esse versículo, irmãos. Os quais pela minha vida arriscaram as suas próprias cabeças. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém. Vamos orar esse versículo, irmãos. Os quais, pela minha vida, cada um de nós, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, amém, os quais pela minha vida, aleluia, arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas da região sorocabana. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Estão me ouvindo? Faz assim com o dedo. Estão me ouvindo? Ah, que bom. É muita saudade que a gente tem de não poder encontrar com vocês. Gostaríamos de presencialmente apertar a mão de cada um, dar um abraço aí a todos, mas não é possível isso, mas o Senhor nos preparou meios para a gente se comunicar, pelo menos olhar na face dos irmãos, isso já nos alegra, né? Graças ao Senhor. Então, essa conferência já estava marcada, era uma conferência que ia ser realizada lá em Boituva. Vocês se lembram disso, né? Era para ser na semana passada, no final de semana passada, mas que foi transferida agora por causa do que nós queremos fazer em videoconferência.
Estávamos quase desistindo da conferência em Boituva, porque não era possível de fazer. Mas aí, os irmãos aí, cooperadores da região, sentiram que podemos fazer por meio de videoconferência, graças ao Senhor. Então, irmãos, o intuito dessa palavra é esquentar a nossa relação e não deixar esfriar, tá bom? Não deixar esfriar. E o papel muito importante é o amor que nós temos uns com os outros, né? Esse título apareceu quando o irmão Pedro, não hoje, mas domingo passado, ou domingo retrasado, ele falou um pouco sobre a igreja em Filadélfia. Vocês se lembram, né? A igreja em Filadélfia, e que essa igreja, o Senhor, né, diz assim, versículo 8, do capítulo 3, versículo 8, o Senhor diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Graças ao Senhor, para a igreja de Filadélfia, o Senhor nos deu uma porta aberta. Aleluia, porta aberta para o evangelho. E ainda acrescentou, a qual ninguém pode fechar. Ninguém vai fechar essa porta, né? E aqui também continua falando que tens pouca força. Realmente, irmãos, nós temos pouca força, porque nós dependemos totalmente do Senhor. A nossa força está no Senhor. Não temos capacidades, não temos grandes recursos, não temos nada. O que temos é o Senhor. Aleluia. Nós confiamos no Senhor. E aí continua falando: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Graças ao Senhor que nós guardamos a palavra do Senhor, a sua palavra profética, que nesses dias de pandemia, nós temos palavras no sábado à noite e no domingo de manhã. Guardamos essa palavra, e quando fala de guardar a palavra, você pode pensar que é algo que guardar na nossa mente, mas guardar significa guardar ouvir e praticar. Então, guardar significa ouvir e praticar. Como lá em Mateus 7, depois vocês vão lá, não sei exatamente o versículo, que diz que o homem que ouve a palavra e a pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Aí veio a chuva, veio vento, transbordou os rios contra aquela casa e, no entanto, a casa ficou firme, não foi derrubada. Então, por quê? Porque o homem ouvia e praticava a palavra. Amém? Então, vamos ouvir e praticar a palavra. Depois, não negaste o meu nome. Ó Senhor Jesus, a gente não apenas não nega o nome do Senhor, como nós positivamente e afirmamente invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E depois, né, aqui no versículo 10, ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Como nós guardamos a sua palavra, o Senhor também nos guardará. Entretanto, o Senhor falou assim, palavra da minha perseverança. Então, em Mateus 24, versículo 13, lá fala assim, se alguém perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se você está na vida da igreja, na direção, no caminho da igreja de Filadélfia, você deve perseverar até o fim, tá? Somente perseverando até o fim, esse será salvo. Então, nós queremos orar pelos irmãos, né? Para que todos os irmãos sejam firmes e não porque qualquer abalozinho
já afeta a sua fé. E, pelo contrário, que possamos ser firmes na fé, inabaláveis. Pode vir dificuldades, pode vir um monte de coisas, problemas, tribulações, tal, e que isso não venha mexer com a nossa fé e não venha mexer com a nossa perseverança. Ó Senhor Jesus, palavra da minha perseverança, e o Senhor disse que também guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sabemos que isso é a hora da grande tribulação, que vai experimentar, ou seja, vai provar o mundo inteiro, para todos os habitantes da terra, vai ter grande tribulação. O Senhor diz aqui, também eu te guardarei da hora da provação. Então, irmãos, a igreja em Filadélfia, há possibilidades muito grandes de ser todos serem guardados da grande tribulação. Tomara que sejamos todos vencedores, né? Se seguimos o que a sua palavra dita aqui, provavelmente, se seguimos, certamente vamos ser vencedores, né? E aí, o versículo 11 é um versículo muito peculiar. Ele fala assim: venho sem demora. É uma frase que o Senhor falou só para a igreja de Filadélfia. O Senhor não falou com a igreja para isso, para a igreja Éfeso, também não falou para a igreja Esmirna, também não falou para a igreja em Pérgamo, não falou para a igreja em Tiatira, não falou para a igreja em Sardes, também não, depois de Filadélfia, também não falou para a igreja em Laodiceia, falou somente para a igreja em Filadélfia, irmão. Olha que encorajamento. E ele fala assim: venho sem demora. Então, quando você está vivendo na época da igreja Filadélfia, isso mostra que o Senhor está perto, está muito perto. E o Senhor diz ainda: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Nós temos uma coroa. Coroa é para quem vai reinar. Então, o Senhor já nos deu uma coroa na igreja de Filadélfia. Vamos conservar essa coroa, né? Senhor Jesus. E quero só lembrar que lá na Esmirna, o Senhor deu coroa, né, para Esmirna. Aqui disse para a igreja Esmirna, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: não temas, versículo 10, as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e sereis tribulados de 10 dias. Na verdade, esses 10 dias são 10 grandes perseguições, e que morreram muitos irmãos naquela época, né? E aí o Senhor, como consolo para eles, o Senhor disse: ser fiel até a morte. Ou seja, mesmo morrendo muitos irmãos perseguidos, né, pelo Império Romano e por outras ocasiões, por 10 vezes, eles ainda se mantiveram fiéis, eles perseveraram até o fim. E o Senhor disse para eles: ser fiel até a morte. Então, nós devemos ser também fiéis até a morte. Aí o Senhor disse: e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Senhor Jesus já tinha prometido essa coroa para a igreja Esmirna, se fossem fiel até a morte. Aí, através dos tempos, em Pérgamo não vemos coroa, em Tiatira também não vemos nada, o Senhor falar nada de coroa, em Sardes o Senhor também não falou da coroa, mas somente a igreja Filadélfia ele fala da coroa. Então, aquela coroa que o Senhor deu para a igreja Esmirna, na verdade, a igreja Filadélfia recebeu e a conserva até hoje. Então, isso mostra que a igreja em Filadélfia vem da mesma linha da igreja Esmirna. Agora, como é que a igreja Esmirna conseguiu, não é?
ser uma igreja vencedora, porque quando João, pelo Espírito Santo, escreveu a carta para o Éfeso, e aqui nós temos essa carta aqui, no capítulo 2 de Apocalipse, aí que fala de algumas coisas que o Senhor expressou que não lhe agradava da igreja em Éfeso. E o Senhor esperava que ele se arrependesse, porque senão o Senhor iria remover do lugar deles o candeeiro. E aí, depois, nós sabemos que depois de escrito o Apocalipse, o próprio João foi para Éfeso. E lá em Éfeso, ele não fez muita coisa, somente ensinou os irmãos a guardar a palavra, né? O que tinha, porque Éfeso foi levantado pelo irmão Paulo, pelo apóstolo Paulo, e naquela situação tal de muito conhecimento, vocês podem ler 1 Timóteo 1 e 2, né? E muito questionamento, muitas discussões, e esqueceram totalmente da economia de Deus, do dispensar de Deus para o homem. E aí, irmãos, depois disso, João foi. E o João foi com humildade, mansidão, então ensinou para os irmãos o que é viver no Espírito, o que é viver na vida, Espírito e vida. E aos poucos a igreja Éfeso seguiu o ministério de João. Tanto é que nas epístolas de João nós vimos João falando, né, que encaminho a carta que ele escreveu para Gaio, olha, você recebeu bem esses que a gente mandou, tal, você também encaminhou eles para outros lugares. Eles são obreiros, né? Estão na obra do Senhor, não pedindo nada, né? Somente levando o nome do Senhor, tal, tal. Então, nós vimos que na época de João, a igreja Éfeso já mandava obreiro para fora, né? Já para pregar o evangelho, mas a igreja extremamente ativa, e ali a igreja Éfeso, na época de João tornou-se até um centro de obra ali. E o João estava tão satisfeito com a situação posterior da igreja Éfeso que ele disse que eu não tenho maior alegria em ver que meus filhos andam na verdade. Graças ao Senhor. Então, depois de Éfeso, vem a igreja em Esmirna. Então, Esmirna herdou a parte boa de Éfeso. A segunda parte, quando era liderado pelo João, é o ministério de Espírito e Vida. Então, isso que sustentou a igreja Esmirna. E eles suportaram grandes perseguições, grandes matanças, 10 vezes, e eles foram fiéis até a morte. Aleluia! Então, o Senhor deu para eles essa coroa. E essa coroa está no mesmo princípio que a igreja Filadélfia recebeu. Então, o nome da igreja em Filadélfia, Filadélfia significa o amor entre os irmãos. Portanto, o amor fraternal. Isso eu tirei de alguns versículos. Podemos ver Hebreus 13, 1. Nós vamos ver bastante versículos hoje, tá bom, meus irmãos? Tenham um pouco de paciência. Hebreus capítulo 13, versículo 1, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolher o anjo. Mas esse versículo 1, seja constante o amor fraternal. Não podemos ser altos e baixos no amor fraternal. Precisamos ser constantes e perseverantes, né? E Romanos 16, 4 nos mostra um exemplo
de como é dar nossas vidas aos irmãos, né? Romanos. Que tal a gente ver os versículos que nós já lemos no começo, né? Que está aqui no título. 1 João, tá? 1 João 3,16, ele fala assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Cristo, ele se deu totalmente para nós. Não somente a vida biológica dele, o seu corpo foi pendurado no madeiro, mas também sua vida psique também foi morto por nós, né? E aqui, e devemos dar nossa vida pelos irmãos, aqui não é a nossa vida física. O Senhor não deseja que nós morramos fisicamente pelos irmãos, mas que morramos na nossa vida psique. Essa palavra vida é psique. Então, a nossa vida da alma, precisamos perder a nossa vida da alma em favor dos nossos irmãos. E também na 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22, fala assim: tendo purificado a vossa alma por vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Por isso daí que eu tirei o tema desta mensagem. O amor fraternal não fingido. Não podemos ter um amor fraternal fingido. Diante dos irmãos, dar aquela risadinha amarela, né? Mas no coração não está nada contente, né? Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Olha só, é um contraste ao que está a situação do mundo descrito em Mateus 24, versículo 12. Lá diz que o amor se esfriará de muitos. O tempo que nós estamos vivendo é esfriamento do amor. E nós, na vida da igreja, nós que vivemos o amor fraternal, temos que aquecer esse amor de uns para com os outros e até ferver uns com os outros ardentemente. Graças ao Senhor. Bom, é bom a gente ver a origem desse amor. Em 1 João 4, lá fala assim que Deus é amor. Então, o amor não é um sentimento que eu tenho, ou uma ideia que eu tenho. O amor é próprio Deus. A essência de Deus é amor. Então, vamos ver em Mateus 22. Mateus 22. 22, 37 a 39. Aqui disse: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Alguém perguntou para o Senhor, um mestre, né? Disse, um intérprete da lei perguntou ao Senhor, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Então, ele está falando do mandamento, aqueles 10 mandamentos, né? Então, é bom a gente recordar um pouco, 10 mandamentos que Deus mandou Moisés escrever, são em 2 tábuas de pedras. Em uma tábua, 5 mandamentos. Em outra tábua, mais 5 mandamentos. Nos 5 mandamentos primeiros se referem a Deus, né? Não adorará outros deuses,
né? Essas coisas assim, né? Referentes a Deus. Não fará outra imagem, somente Deus é nosso Deus, essas coisas. Mas na segunda tábua de pedra, ali começa honrar os seus pais, sua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Esses cinco, na segunda pedra, os 5 mandamentos se refere ao homem. Então, são divididos em 5 mandamentos na primeira pedra e 5 mandamentos na segunda. Na primeira, 5 mandamentos se refere a Deus. E na segunda, 5 mandamentos se refere aos homens. Por isso aqui, temos aqui, Deus, o Senhor, então, resumiu o mandamento, os 10 mandamentos assim. Primeiro mandamento, resumido, na verdade, o que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Será que nós temos amado o Senhor de todo o coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento? Tem versículos que falam de todas as nossas forças, Senhor Jesus. Então, precisamos dar atenção a isso, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas não apenas só amar a Deus, você precisa amar o seu semelhante, amar o homem. O segundo semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Puxa vida, ele disse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, essa frase é bem interessante. Quem é que não se ama? Todos nós nos amamos. Todos nós temos um amor próprio muito forte. Todos nós queremos fazer bem para nós. Às vezes queremos misericórdia para nós e lei para os irmãos, né? Mas devemos amar o nosso próximo, que é um irmão da igreja, como a nós mesmos. E aí, isso nos leva a Efésios capítulo 5, e explica melhor como é esse amor, né, ao nosso semelhante. Efésios capítulo 5, 28. Aqui o Senhor está falando do amor entre o casal, marido e mulher. No versículo 25, vamos começar pelo versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O Senhor, por causa da igreja, por amar a igreja, o Senhor a si mesmo se entregou para a igreja. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor está fazendo isso em nós. Graças ao Senhor pela palavra. A palavra nos lava, a palavra nos purifica, a palavra tira todas as rugas, coisas velhas de nós, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se você ama a sua esposa, então você tem que amar a sua esposa como se estivesse amando você mesmo. O Senhor sabe que nós amamos muito a nós mesmos. O amor próprio nosso é muito, muito forte. Nós em primeiro lugar, né? O resto é resto. Eu em primeiro lugar. Não, o Senhor fala assim, devemos amar os outros com o mesmo amor que nos amamos a nós mesmos. 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Você já odiou a sua própria carne? Você já odiou você mesmo? É difícil, né? Você sempre se ama a você mesmo. E você se cuida.
do seu próprio corpo. Então, aí, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aleluia! E aí, o Senhor fala assim, eis que porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí o Senhor disse, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, Cristo, hoje de manhã o irmão Pedro falou muito bem sobre isso, aí eu ganhei mais um pouquinho, que Deus Pai quer que o Cristo herde todas as coisas, mas Deus Pai que quer a união entre Cristo e a igreja. Porque Deus quer inserir a humanidade, todos nós, em sua pessoa. Só que não é assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e mais o homem. Não são quatro. Deus triuno é somente triuno, 3 em 1. Não somos quarto elemento. Não existe quarto elemento. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos unir a Cristo, ser um com Cristo, por isso essa figura de casamento de Cristo, que nós somos noiva de Cristo. Unimos com Cristo, aí em Cristo nós somos um com o Pai e com o Espírito. Maravilhoso isso aí. Senhor Jesus. Então vamos avançar. E aí, também ouvimos essa palavra tão rica que João, o ministério de João, nos traz o pico da revelação do plano macroeconômico de Deus. Certo? Então, você pode ver capítulos 14, 15, 16, 17, é o pico, né? O que tem mais alto do que levar o homem para dentro de Deus? A sua glorificação e ser um com Deus. E ser a mesma natureza que Deus é, santo. Isso daí é tremendo, isso aí. Mas, ele falou também, Hebreus é como chegar lá, é o detalhamento desse plano macroeconômico. Por isso chamamos de Hebreus é o plano microeconômico de Deus, de como chegar a essa glorificação do homem. Mas eu, vendo a palavra, estudando a palavra, tenho um sentimento que queria compartilhar esta noite com você, que o caminho para chegar lá é o amor. Vocês concordam comigo? Né? O caminho para chegar lá é o amor. Então, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo 13. Antes de capítulo 13, eu acho que é final do capítulo 12, versículo 31. Ele fala assim, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele começa com subtítulo, o amor é o dom supremo na minha Bíblia. Logo, a gente pensou que terminou, né? E começou o capítulo 13. Não, tem um pedacinho aqui. Ele fala assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ó Senhor Jesus, para nós alcançarmos o plano e cumprirmos com o plano de Deus, para nós chegarmos lá, nós temos um caminho. E esse caminho é o amor. Ó Senhor Jesus. Também, 1 Coríntios 8:1, que nós todos sabemos de cor e salteado, né? Ele fala assim, no que se refere às coisas
sacrificado a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Todos nós queremos edificar o corpo de Cristo, fazer parte dessa edificação. Mas como nós edificamos? É com amor. Maravilhoso isso. E também, nessa mesma linha, o amor é o vínculo da perfeição, né? Vamos ver alguns versículos. Colossenses 3:14. Colossenses 3:14. Diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Guarde essa palavra, vínculo da perfeição. Se você quer alcançar a perfeição, você precisa do amor, porque é o amor que vai linkar você com a perfeição. O amor que vai conectar você com a perfeição. Se você não tem amor, você não vai ser aperfeiçoado. Estamos na vida da igreja, somos aperfeiçoados pelo amor. Vamos em Hebreus capítulo 6, 1. Hebreus capítulo 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Chega de ser menino, tomar só leite, não é? Precisamos crescer, precisamos nos alimentar, deixar os elementos, princípios elementares. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nosso alvo é ser perfeito. Nós precisamos alcançar. Não é? Precisamos ser perfeito. Hebreus 10, 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Graças ao Senhor, que o Senhor, com uma única oferta, ele realizou tudo, toda a redenção. E com essa única oferta, o irmão Pedro nos explicou que essa palavra aperfeiçoou é tornar perfeito. Ou seja, o Senhor está hoje nos tornando perfeitos, não é? Para sempre, quantos estão sendo santificados? Graças ao Senhor, estamos sendo aperfeiçoados. 1 João 2, 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aqui, outra vez, você tem a palavra, você tem o amor e você tem, consequentemente, o aperfeiçoamento, tá bom? Então, aqui, se você guarda a palavra do Senhor, então, no Senhor, essa palavra que você guarda, no Senhor, você está sendo aperfeiçoados, está sendo aperfeiçoada em você o amor de Deus. Porque essa sua palavra está carregado de amor de Deus. Amém, irmãos? E vamos emendar o versículo 6 também. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Assim somos aperfeiçoados. 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós temos aqui, primeiro, um amor vertical, que é Deus que nos amou.
Primeiro, Deus nos amou, certo? E Deus nos amou de tal maneira. Como tal maneira? Que ele dá seu próprio filho para morrer por nós, para salvar-nos dos pecados, né? Salvar-nos da perdição e nos dar a vida. E hoje estamos crescendo nessa vida. Entretanto, temos também relacionamento vertical, horizontal. Se Deus nos amou tanto, sobremaneira, é lógico que devemos nos amar uns aos outros. Nós devemos também amar uns aos outros. Essa é a relação horizontal. Amém, irmãos? Graças ao Senhor. E aí, tudo isso está no Espírito. Hoje, o irmão Pedro falou muito do Espírito. Ontem à noite, o irmão Esdras também falou demais do Espírito. Não é, Senhor? Ele falou para o Senhor tirar o véu que está em nós. Quando tira o véu, então nós podemos entender a palavra do Senhor. Então, aqui, eu apontei aqui alguns versículos. Por exemplo, Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Né? Aqui fala, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito primeiro, é o amor. É o amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também do Espírito. Nós temos dois andares aqui. Primeiro temos o andar peripatel, no Espírito. Podemos andar no nosso dia a dia. Podemos até ler jornal que estamos no Espírito, né? Assistir televisão não é pecado, né? Podemos estar andando livre no Espírito. Mas, quando estamos com os irmãos, quando o Senhor nos dá um encargo, o mover atual, vamos andar todos juntos. Por exemplo, a comportagem dinâmica, né, que está... comportagem dinâmica que ir para as ruas já está parado, por enquanto, por causa do coronavírus. Mas será que vamos dar como vencidos sem fazer nada? Não é? Então, o encargo é levar a palavra, orar por você. Então, os irmãos nos deram uma ferramenta, ou melhor, né, nos ensinaram uma ferramenta para a gente também em casa fazer comportagem digital. E também, como o Isaac avisou no começo da reunião, podemos também passar kits, né? Se a igreja não tem, pode pedir para a cooperativa, né? Cada um de nós podemos passar um kit por semana. Uma semana são 7 dias. Nós temos 7 dias de chances para a gente passar um kit. Não é difícil, né, irmãos? E se passar um kit por semana, nós vamos, em um mês, passar 4 kits. São esses kits aqui, ó, que estou mostrando para os irmãos, tá? Aqui. Então, cada kit são 2 livros, não é? Eu queria fazer meu próprio testemunho. Não é que eu quero me exaltar, mas eu estou muito contente com isso e quero expressar essa alegria para vocês também participarem comigo, essa minha alegria, né? Esta semana eu passei 4 kits. Amém? Aleluia! Primeiro foi para um empreiteiro de trabalhadores que estão fazendo reforma, fazendo obra de construção aqui no local de Butantã.
E aí, com muita ajuda da minha esposa também, né, a Maria simplesmente falou, passou no meio deles e falou assim, quem gosta de ler? E o chefe deles levantou a mão, eu? Então, caiu na isca, né? E ele levou 2 kits. Aleluia. E outro kit, eu fui mexer no meu aplicativo do banco e travou, não conseguia mexer. E eu tinha que transferir dinheiro naquele dia. Então, eu tive que ir lá na agência, falar com a gerente da minha conta, e lá perguntando, você quer receber uma oração? Ela disse que sim. Oramos por ela e logo apresentamos o livro e ela ficou com o livro, graças ao Senhor. E o outro é uma senhora que ela faz comida, também entrega comida. Então, nós pedimos a comida para ela entregar, ela entregou lá em casa também. A Maria conversou com ela, orou com ela e ela ficou com mais um kit. Então, são 4 kits, aleluia! Então, irmãos, o sentimento meu é que não é difícil, né? Isso daqui é andar estoiquel, andar todo junto. Quando a mover aparece na igreja, é para todos nós praticarmos. Tudo bem, irmãos? Amém? Então, aqui disse, o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade. Ou seja, se você vive no Espírito, você vai produzir um fruto, você vai frutificar. E esse fruto, o primeiro é o amor. Você, não consigo amar aquele irmão. Eu consigo amar outros, mas menos aquele irmão. E as irmãs também. Aquela irmã é difícil. Não dá, a gente não se combina. Não é verdade? Mas tudo isso é impossível para você, mas é possível para Deus. É só você viver no Espírito. Invoca o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus, eu não consigo amar aquele irmão ou aquela irmã. Oh, Senhor Jesus, entra no Espírito. Entra no gozo do seu Senhor. Aí você vai ver que, sem querer, você está praticando o amor. Amém? E agora, também, vamos para 1 Pedro 4:8. Primeira Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha só, irmãos, acima de tudo, porém, tende o amor intenso, não é amor morno, assim, o amor intenso. Vamos praticar isso? Vamos chegar a amar os irmãos com tanta intensidade? Tende o amor intenso, não é? Uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Porque, infelizmente, na vida da igreja, a gente se cobra muito, né? Você não faz isso. Talvez a gente não fala de boca para fora, mas no coração está pensando, né? Na mente está pensando. Puxa, ele fez isso, ele pecou isso, tal. Que pessoa, eu não quero fazer, não quero chegar perto dele, não, tal, tal, tal. Mas se você estiver no Espírito, você amando intensamente os irmãos, esse amor cobre multidão de pecados. Porque senão, irmãos, dá a impressão de que a vida da igreja é cheia de erros, cheia de falhas, não é? Cheia de problemas. É isso que você pensa, porque você não ama intensamente. Se você amar intensamente, você passa por cima de todas essas coisas que são banais, elementares diante de Deus. Deus pode resolver isso. Então, a solução está amarmos-nos intensamente. Efésios 4:2.
com toda, perdão, isso mesmo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. No amor, nós temos a humildade, no amor temos a mansidão, no amor temos longanimidade, suportando-nos uns aos outros. Irmãos, longanimidade, né? Humildade, todos nós sabemos. A mansidão é ser manso também. Agora, longanimidade, precisamos praticar muito, porque longanimidade é ser longânimo. Longânimo é ser longo ânimo. Então, muitas vezes, a gente é pavio curto, a gente estoura na hora. Pensou, tal, mal, pá! A reação vem direta. Então, nós aí, nesse momento, precisamos voltar ao espírito e ponderar um pouco, né? Deixar baixar a bola e ter esse longo ânimo. Também ter longo ânimo também é ter tolerância, ter paciência. Senão, Senhor, vai ser muito difícil e não vamos conseguir suportar-nos uns aos outros em amor. É só briga direto. Então, essa palavra é muito importante. E o que a gente se frustra conosco, muitas vezes, deixa eu ver onde está. Está em Gálatas também. Aqui tem umas palavras aqui muito bom para nosso aprendizado. Versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia são coisas da carne. Depois, idolatria, feitiçaria, essas coisas do espiritual, coisas espirituais. Aí vem inimizades, isso é coisa da alma. Porfias, da alma. Ciúmes, é da alma. Iras, é da alma. Discórdias, é da alma. Dissensões, é da alma. Facções, é da alma. Invejas, é da alma. Aí bebedice, glutonaria, tal, essas coisas são da carne, do corpo, né? Mas, irmãos, olha, só vou dizer uma coisa, um item aqui. Inveja. Quanta vez que essa inveja tem nos matado? Inveja dos irmãos. Nós temos inveja facilmente, não é? Seu irmão está indo muito bem, e nós temos inveja. Tal. Irmãos, precisamos fazer morrer essa inveja que tanto nos atrapalha, né? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias. Mas eu vejo, na minha experiência, o maior problema é inveja. Precisamos tratar com essa inveja para que possamos viver esse amor fraternal, né? Irmãos, agora já são 8h10, já passou, acho que já deu 1 hora. Só queria falar um assunto aí para terminar, tá bom? A primogenitura, nós somos a igreja dos primogênitos. E a igreja dos primogênitos, né, se refere a direito de primogenitura. E o direito de primogenitura nos leva para o Velho Testamento, como antigamente o primogênito, ele tinha esse direito de primogenitura e era algo muito importante. Então, Jacó e Esaú, eles eram gêmeos e ainda não eram nascidos. E Esaú saiu primeiro que Jacó, mas Jacó não deu por menos. Ele agarrou no calcanhar do seu irmão e saiu junto. Claro que Esaú saiu primeiro, porque supostamente Esaú era mais forte fisicamente, e ele saiu primeiro, mas o Jacó agarrou no calcanhar dele, porque
Jacó queria ser o primeiro para ganhar a primogenitura. Então, desde o ventre da mãe, já lutavam, os dois já brigavam pelo direito de primogenitura, né? Então, a gente viu que como Jacó dava valor ao direito de primogenitura e a vida toda dele ficou pensando, maquinando para que desse uma rasteira no seu irmão e recuperasse esse direito de primogenitura para ele, porque primogenitura tem a bênção, né, do Isaac, nesse caso. Então, nós vimos que a primogenitura depois foi para 3 tribos. Primeiro, José. José ganhou o quê? Qual o seu direito de primogenitura? É que ele ganhou a porção dobrada. Então, ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, na divisão da terra, lá na terra de Canaã, eles ganharam, José ganhou 2 porções, por causa dos 2 filhos que tem. Manassés ganhou uma porção e o Efraim ganhou outra porção. Então, José ganhou as 2 porções da terra, que é a porção dobrada. Amém? E agora, então, vamos para outra porção, que é Levi. Levi, ele ficou com o sacerdócio, ou serviço de levitas. Ele não tinha esse direito. Ele, pelo contrário, era uma pessoa totalmente desqualificada, porque Levi, junto com Simeão, eram violentos, agressivos. Foram lá no Siquém e mataram todos os homens lá, e como era sanguinário e assassino. Mas uma pessoa assim, Deus ainda pode usar. No tempo de Moisés, quando Arão falou para o povo retirar argolas de ouro, sei lá, pendentes, e jogou no fogo e saiu um bezerro de ouro. E Arão era da tribo de Levi. Então, mas eu acho que toda a tribo inteira se arrependeu. Então, quando estavam ainda protestando, o filho de Israel, tal, nas suas tendas, e Moisés falou: quem vem do meu lado aqui? Então, toda a tribo de Levi passou para o lado de Moisés, que significa passou para o lado de Deus. E aí, nesse caso, nesse episódio, eles, então, receberam essa outra porção da primogenitura, que é serviço levítico, e o sacerdócio ficou com a tribo de Levi. Agora, e Judá? Judá está relacionado com a realeza. Mas por que Judá recebeu essa realeza, né? Nós perguntamos sempre isso. Mas eu tenho algumas dicas, alguns indícios no Velho Testamento para mostrar para os irmãos, tá bom? Que Judá, por que ele recebeu essa realeza? Sabe por que Judá recebeu a realeza como direito de primogenitura? Porque ele amava os irmãos. Surpresa, né? Vamos lá. Gênesis 37. Gênesis 37, nós sabemos da história do José, né? José tinha 17 anos, tal, e foi lá apacentar o ovelho do pai junto com eles. E ele era sonhador, tinha um sonho que falava que tinha 12 espigas, 12 feixes, e inclusive pai e mãe dele também estavam lá, e todos os feixes se baixavam a cabeça diante dele. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. Seus irmãos então ficaram com inveja dele, né? E não gostava dele. Tinha ciúme, até versículo 11 de 37 disse: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Então, aí, irmãos, aí aconteceu que certa vez o Jacó
queria mandar José. E Jacó amava muito José, porque era filho da sua velhice e também o seu irmão menor, mais novo, que é Benjamim. Então, José foi lá, então os irmãos, outros irmãos deles não queriam matá-lo, na verdade. Ele falou assim: vamos jogar ele num poço que não tem água, não tem nada, para ele ficar lá e morrer, né? Aí apareceu Rubem. Tal, versículo 21 disse assim: mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Tal. Mas Rubem só fez isso, mas Rubem não tinha muito respeito entre os seus irmãos. Ali, olha o que aconteceu. No versículo 26, né? Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Quer dizer, quando Rubem falou, ninguém concordou, ninguém falou nada. Mas quando Judá falou com eles, todos concordaram. E aí, por causa disso, José foi salvo. Senão ele ia morrer naquele poço sem nada ali. E aí ia abandoná-los no poço. Então, por causa desse pequeno detalhe, José conservou a vida, né? Aí, mais para frente, mais para frente, 43. Então, quando os seus irmãos foram até Egito e o José já estava lá, e aí eles não sabiam que o governador ali do Egito era José, e aconteceu uma circunstância lá, não temos pouco tempo de falar. Então, José falou assim: então, vocês deixam alguém aqui e vai lá e pega e traz o irmão mais novo dele. E aí solta ele. E o Simeão ficou ali, preso ali. E agora, como é que você vai tirar Benjamim das mãos de Jacó? O Jacó já perdeu José. Ele nunca ia abrir mão de Benjamim, nem se fosse morto. Aí, no versículo 8, olha só a intervenção de Judá. Como isto disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Versículo 9: eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Então, por isso que aí depois da intervenção de Judá, Jacó, que não queria soltar Benjamim de jeito nenhum, porque já tinha perdido José, concordou. Veja que coisa, né? E aí, vamos mais para frente, no 44. Então, aí o José disse que não, todo mundo vai ficar aqui, o Benjamim vai ficar aqui também, aí que é no Egito, né? Fica aí. Aí, irmãos, aí o Judá outra vez foi conversar com José, ele sempre foi o intermediador, tal, e falou assim para o José, versículo 32, resumindo: porque teu servo, o Judá falando, se deu por fiador por esse moço, para que meu pai, dizendo,
para com meu pai, dizendo, se eu ou não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Esse moço era o Benjamim. Então, aqui, Judá propôs ao José que ele ficaria na prisão, e em troca de Benjamim, e Benjamim pudesse ir com seus irmãos. Aí José não aguentou, né? José se mostrou para seus irmãos. Aí começaram a chorar, abraçaram, tal, né? Aí no versículo 5 diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para a conservação, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador com toda a terra do Egito. Já que estamos no final de Gênesis mesmo, então vamos no capítulo 49. Olha só, por isso aqui tem umas palavras de bênção para Judá. Versículo 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Ele foi aquele que intermediou, né, em favor dos irmãos. Senão, seria muito pior a consequência. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá e leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, deita-se como leão, e como leão, a quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Agora começa a parte que o Mondong sempre nos ensinou, né? Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente, lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Aleluia! Essa é a transformação da vida. Então, quero dizer para vocês, irmãos, que amor entre os irmãos é extremamente importante. Devemos amar sem fingimento, devemos amar com coração fervente, espírito fervente. Nós devemos dar vida pelos irmãos. Senhor Jesus, amar os irmãos como a nós mesmos. Então, esse sentimento que eu tenho esta noite para compartilhar com vocês, tá bom? A história de Judá, se vocês não quiserem acreditar, não tem problema não, tá bom? Mas é bastante importante a gente amar os irmãos e nos dar e arriscar a nossa vida pelos irmãos. Assim, quando começou, né, caso do Priscila e Áquila, eles arriscaram suas cabeças em favor do Paulo. Puxa vida, né? Então, que o Senhor nos dê graça e misericórdia, e o Senhor abençoe as igrejas da região sorocabana e a todas as igrejas que estão nos ouvindo da região 8A. Jesus é o Senhor. Amém, meus irmãos. Amém.